A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa meditação desta semana, nossa breve meditação. E o tema de hoje, meus queridos, tem a ver com o futuro. O que fazemos hoje e como isso reflete no futuro. Eu me refiro ao legado que nós podemos deixar na pessoa dos nossos filhos. Esse assunto com certeza concerne a muitos dos queridos que estão assistindo e no futuro irá atingir outros quando se casarem e tiverem seus filhos também. E o texto base para a nossa meditação de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e depois no capítulo 3. No capítulo 1, versículo 5, nós lemos: "Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você." No terceiro capítulo, no versículos 14 e versículo 15, Paulo parece que volta a esse assunto e diz o seguinte para o seu filho na fé, Timóteo: "Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras." Paulo está provavelmente na sua derradeira prisão. Dali, ele só sairia para ser martirizado pelo Império Romano quando foi decapitado. E ele vai dar as últimas palavras, as últimas instruções para alguém que vai continuar o trabalho depois que ele não estiver mais aqui. Ele sabe que ele não é insubstituível, porém ele sabe que é necessário que para o futuro se providencie aqueles que continuarão dirigindo, pastoreando, guiando a igreja dos seus dias. E quando ele vai falar sobre isso, ele faz na cabeça de Timóteo uma volta ao passado. Porque quando Paulo conheceu a Timóteo e o levou ao Senhor, o seu filho na fé, como ele mesmo trata, Timóteo já tinha uma profunda influência, já tinha uma base dada pela sua avó e pela sua mãe, mulheres piedosas. E o texto diz que desde criança Timóteo é instruído na palavra de Deus. Ou seja, quando Paulo encontra Timóteo, dali há já uma base do conhecimento do Deus único, todo-poderoso, Deus de Israel, a quem Paulo anunciou certamente a Timóteo que esse Deus havia enviado a salvação através do seu Filho, Cristo Jesus. E esse pensamento, meus irmãos, é interessante porque na cultura judaica havia assim uma tradição de que, nesta época, na sinagoga, se aprendesse da lei do Senhor através dos rabis. Porém, dentro do seu lar, Timóteo já foi influenciado pela palavra de Deus. Essa tradição nos lembra aquilo que o Senhor deixa para Israel em Deuteronômio, capítulo número 6. "Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões." Perceba, meus irmãos, que Moisés, à semelhança de Paulo, dá um conselho preocupado com o futuro deste povo. Preocupado, meus irmãos, de que esse povo guardasse a lei do Senhor. E isso era tão importante que, inclusive, um dos cânticos de Israel, o Salmo de número 78, nos traz um trecho contundente sobre como o povo de Israel tinha compreendido o valor de passar para os seus filhos o legado das coisas espirituais da palavra de Deus. O Salmo 78 nos diz: "O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos confiaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores eternos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez." Perceba, meus queridos, que foi exatamente esta a falha principal do povo de Israel. Uma geração falhou em passar para outra geração. Meus queridos, nós percebemos dias em que nós vemos pais transferindo muitas vezes para as escolas a criação dos seus filhos, e pais cristãos transferindo para a igreja a criação dos seus filhos. Meu querido, comida na mesa, sustento, roupa sobre o corpo, não é a prioridade principal sua, pai e mãe, na vida do seu filho.
é conduzi-lo ao conhecimento do Senhor. É você mesmo ter o conhecimento, como diz Deuteronômio, guardar em seu coração e passar adiante. Queridos, em muitos países o cristianismo sucumbiu exatamente porque uma geração falhou em passar a outra geração o que significa uma vida piedosa. O que significa uma vida moldada e guiada pelos princípios da palavra de Deus. Perceba, meus amados, que hoje em dia um pai vê como uma criação bem-sucedida se o seu filho entrou para a faculdade, se futuramente ele se formou e passou em um concurso. E muitas vezes nós desprezamos o fato de que isso não é, aos olhos de Deus, o sinônimo de sucesso. Perceba aqui em Josué capítulo 1, quando Deus vai falar de uma vida bem-sucedida para Josué, era uma vida que meditava na lei do Senhor dia e noite. É claro, queridos, que nós queremos ver os nossos filhos formados, queremos ver os nossos filhos encaminhados na vida, mas aonde estão as nossas prioridades? Aonde estão os nossos valores? Será que você tem deixado de lado os afazeres, deixado de lado o lazer para priorizar o tempo que você gasta com seu filho? Nós temos, amados, duas maneiras, segundo a melhor tradição, inclusive judaica, dada a Timóteo, de ensinar os nossos filhos: pelo discurso e pelo exemplo, pela teoria e pela prática. Nós discursamos quando nós ensinamos aos nossos filhos a palavra de Deus, e nós damos o exemplo quando vivemos aquilo que ensinamos. Seu filho lhe observa lendo a palavra, seu filho lhe observa evangelizando, seu filho observa em você um homem ou uma mulher de oração. Você, meu irmão, marido, pai, você conduz a sua família a pastos verdejantes, você é o pastor da sua casa. Muito se fala, queridos, do papel sacerdotal do homem em casa, mas eu prefiro o papel pastoral. O papel daquele que caminha junto, não apenas aquele que está isolado, intercedendo como sacerdote a Deus, mas aquele que caminha junto. E você, minha irmã, você é auxiliar do seu esposo, esse pormenor. Queridos, este é um assunto de extrema importância. Anos à frente, muitos de nós estarão lamentando na adolescência e na juventude por ver os nossos filhos longe do caminho do Senhor. Saiba que é claro que você não tem como se converter por ele. É claro que você não tem como tomar o lugar dele e seguir a Cristo por ele. Mas que sejamos tão firmes, tão dedicados, tão focados, amados, na nossa condução dos nossos filhos aos pés do Senhor, que possamos repetir, por exemplo, as palavras de Charles Spurgeon, que dizia que se os homens tiverem que ir para o inferno, que sejam saltando por cima dos nossos corpos. Ou seja, eu colocarei todo o meu empenho, eu colocarei todo o meu tempo, toda a minha oração, todo o meu esforço, para que se meus filhos não andarem com o Senhor, eu tenha feito tudo que está ao meu alcance. Que nós possamos, meus irmãos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, talvez não nossos pais, os seus pais não eram do Senhor ou não fizeram o seu trabalho, mas o que ouvimos e aprendemos nos contaram outros pais espirituais, que não possamos esconder dos nossos filhos e possamos contar à próxima geração os louvores do Senhor, as maravilhas que fez, que tem feito em nossa vida e em nossa família. Que nós possamos, amados, ver os nossos filhos e os nossos netos servindo ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe para tanto. Amém.